dia a todos. Agradecemos a colaboração e, portanto, aqueles que de facto se quiserem sentar nas cadeiras da frente, informar que nós temos um prémio. Aqueles que permanecerem mais tempo nas filas da frente. Portanto, vão pensando nisso e se quiserem levantar, façam o favor. E porque estamos em cima da nossa hora, agradecia então que fizessem algum silêncio, estamos acima da hora de início desta mesa 2, que tem como título o contributo do criminólogo nas instituições de apoio. Cabe-me a mim moderar esta mesa. O meu nome é Sónia Caridade. Para aqueles que ainda não tiveram, para aqueles alunos ou outras pessoas que de facto não me conhecem. Gostaria, antes de mais, antes de passar a palavra aos oradores desta mesa, a quem agradeço desde já a presença, gostaria também de dar as boas-vindas aos novos alunos do primeiro ciclo de estudos em criminologia e também aos novos alunos do segundo ciclo. Dar as boas-vindas aos profissionais de muitas das instituições onde nós temos estágios que estão aqui também, fizeram gosto de estar presentes nestas jornadas. E, então, sem mais demoras, passaria agora à apresentação da nossa primeira oradora, a doutora Rosa Moutinho, que é técnica superior do Núcleo de Infância e Juventude do Instituto de Segurança Social e que trabalha a tempo inteiro na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gondomar. E a doutora Rosa irá falar-nos sobre a importância da criminologia e a intervenção nos processos de promoção e proteção. E, portanto, passaria então a palavra à doutora Rosa, agradecendo uma vez mais a sua presença aqui nestas jornadas. Muito bom dia a todos os presentes. Antes de mais, gostava muito de agradecer o convite que me foi interessado, em particular a doutora Caridade, que o fez pessoalmente e a confiança que ela depositou no meu conhecimento e na minha capacidade para vir hoje falar perante vocês. Mas no âmbito do papel do criminólogo e da criminologia na intervenção e dentro de uma equipa que trabalhe com os processos de promoção e proteção. Eu considerei que seria importante, antes de mais, que todos nós percebêssemos um bocadinho o que é a promoção e proteção, qual é o seu objetivo, para que é que serve, como é que é. Os processos de promoção e proteção destinam-se a crianças e jovens em situações de perigo que residam no território nacional e que tenham menos de 18 anos quando a instauração do processo de proteção. Esta residência no território nacional implica que qualquer criança que esteja em Portugal, independentemente da sua nacionalidade, é abrangida e pode ser apoiada pela lei de proteção. Em simultâneo, esta instauração dos processos até aos 18 anos, efetivamente é assim, mas existe aqui, e eu quis também salvaguardar essa questão, existe aqui a possibilidade, em alguns casos, de jovens que já tenham processos anteriores a fazerem a maioridade, que possam mantê-los até aos 21 ou até, excepcionalmente, até aos 25, porque estejam em situações de particular vulnerabilidade, por exemplo, numa casa de acolhimento ou numa medida de apoio para a autonomia de vida e que necessitem de continuar a receber este apoio. Falei que a promoção e proteção destina-se a quem se encontra em situação de perigo e, portanto, penso que será importante esclarecer o que é o perigo. Os fatores de perigo, portanto, as tipologias de perigo que estão aqui mencionadas não esgotam todas as que estão na lei, mas são aquelas que maioritariamente são sinalizadas e chegam às equipas que trabalham na promoção e proteção, sejam a nível da CPCJ, sejam a nível da assessoria aos tribunais. Portanto, temos o maltrato físico, que é um maltrato físico que consiste, portanto, em infligir um dano físico que pode ter diversos tipos de enquadramento. Temos um maltrato físico, por vezes, até quase com um caráter de sadismo. Temos um maltrato físico numa situação de violência doméstica, em que uma criança ou um jovem intervém. Temos um maltrato físico também
muitas vezes e hoje em dia ainda como parte da nossa cultura e como uma forma aceitável de educar. Seguidamente falamos do maltrato psicológico. O maltrato psicológico essencialmente reporta-se a situações em que haja uma humilhação, uma diminuição da autoestima da criança, um ambiente de hostilidade, de ameaça, um estilo educativo exageradamente rigoroso, podendo também, por exemplo, ser aplicado do que hoje em dia cada vez mais vai acontecendo, que são as situações em que, em casos de separação conflituosa, um dos elementos do casal, de alguma forma, manipula a criança no sentido de a afastar e alienar, portanto, de um dos seus progenitores. E desta forma, portanto, a criança fica impedida do seu direito legítimo a uma convivência com alguém que lhe é próximo. Seguidamente, temos a exposição à violência doméstica. A exposição à violência doméstica é uma das problemáticas mais sinalizadas. A exposição à violência doméstica dentro do seio familiar para crianças e jovens, para além do que é evidente, que é algo que causa uma grande angústia, uma grande aflição do momento em que se vive, traz também outras consequências. Pronto, eu já ainda há pouco falei que temos crianças e jovens que intervêm, que tentam separar e que são agredidas. Temos também a situação exatamente contrária. Temos crianças e jovens que imitam o comportamento do agressor e são também eles agressores da vítima. Isto se passa tanto em relação a agredirem a mãe, como em caso de mulheres que agridem os maridos, portanto, a agredirem o pai. E também, como muitos sabem, e existem muitos estudos também que falam sobre estes assuntos, a vivência e o desenvolvimento de alguém num ambiente em que se é exposto à violência doméstica predispõe a que possa haver uma replicação futura deste tipo de comportamento e uma aprendizagem enviesada do que deve ser uma relação normal dentro do seio familiar. Seguidamente, temos o abuso sexual. O abuso sexual pode ser o que mais usualmente nós associamos, que é qualquer tipo de contato de cariz sexual, por um adulto ou pessoa mais velha com uma criança ou jovem. Pode ser uma exposição a pornografia, ou pode consistir também, por exemplo, em utilizar a criança para fins de pornografia infantil ou até mesmo prostituição infantil. A negligência abrange uma grande quantidade de problemas e de situações e tem diferentes graus de perigo, consoante essa negligência seja em relação a uma criança mais ou menos dependente, consoante seja, por exemplo, em relação a um bebê, ou consoante seja em relação a uma criança mais velha. A negligência pode ser mais ou menos grave, pode conduzir a danos muito graves e até mesmo à morte. Por exemplo, a negligência ao nível da saúde é particularmente grave. Eu própria já tive processos em que, devido à negligência nos cuidados médicos, crianças ficaram com lesões para o resto da vida e outras estiveram em risco de vida por falta de cuidados médicos imprescindíveis. Mas a negligência também se repercute a muitos outros níveis, como, por exemplo, na supervisão, na criança ter alguém que a acompanhe, que esteja consigo, que verifique as suas rotinas, que verifique o seu dia-a-dia, o que faz, e que impeça também que possa a própria criança estar nos seus relacionamentos e no seu dia-a-dia a entrar em alguma forma de perigo. Seguidamente, temos a exploração infantil. A exploração infantil, essencialmente, reporta-se à mendicidade e ao trabalho infantil. Eu posso dizer que, felizmente, e se calhar do que seria a realidade há 30 anos atrás em Portugal, muitos raros são os processos por trabalho infantil que são instaurados neste momento. E eu penso que em 2017, a nível nacional, foram instaurados 4 processos por trabalho infantil. Em termos de mendicidade, também são
Portanto, são problemas mais residuais do conhecimento que tenho. Aqui na Zona Norte, os processos que vão aparecendo vão estando muitas vezes associados à comunidade romena. Entretanto, temos aqui de seguida as situações que colocam em causa o direito à educação. Essencialmente estamos a falar de absentismo ou abandono escolar. O absentismo e o abandono escolar continua a ser um flagelo na nossa sociedade. Penso que já desde há décadas que o nosso país, enquanto país desenvolvido que quer ser, sente uma lacuna entre a escolaridade da nossa população e a escolaridade da população de outros países desenvolvidos. Neste momento temos uma escolaridade obrigatória até o 12º ano, temos uma escolaridade obrigatória até aos 18 anos, contudo, eu devo-vos dizer que ainda tenho processos de jovens com 17 anos que estão no 5º ano ou que estão no 6º ano. E que as respostas para este tipo de situação são muito escassas ou inexistentes. Existiu um investimento muito grande nos últimos anos nos cursos profissionais para a conclusão do 12º ano. A nível de 9º ano, as respostas diminuíram, portanto, há mais regular e menos alternativas. A nível de 6º, praticamente não existem. E quando nós estamos a falar então de etnias como sejam, por exemplo, a etnia cigana, em que temos jovens com 15, 16 anos que ainda não concluíram o ensino básico, então aí não existem mesmo alternativas ao ensino regular. Os comportamentos de perigo na infância e juventude. Portanto, este tipo de perigo é um perigo que essencialmente reporta-se a algo que é causado pelo próprio jovem e que os seus cuidadores não conseguem impedir que aconteça. Podemos, por exemplo, falar em ou consumos de álcool excessivos, ou consumos de estupefacientes, comportamentos desviantes, comportamentos antissociais graves, bullying, comportamentos estes que os cuidadores, ou por incapacidade, ou porque efetivamente não conseguem, alguns até com algumas boas estratégias, mas com jovens muito complicados, não conseguem resolver. Estes comportamentos de perigo na infância e juventude, portanto, esta problemática aqui engloba também outra situação que é sinalizada às CPCJs, que são os jovens com menos de 12 anos, neste caso as crianças com menos de 12 anos, que cometem fatos qualificados como crime e, por terem menos de 12 anos, não estão ainda abrangidos pela lei tutelar e educativa e, como tal, são sinalizados às CPCJs. Por fim, temos o abandono. Quando pensamos em abandono, classicamente é o abandono dos pais que abandonam a criança em qualquer lugar, que abandonam a criança no hospital, mas o abandono tem muitas formas e algumas delas também podem ter resultados muito maus. Temos o abandono de deixar, embora e depois também, por vezes, o abandono acaba por se fundir aqui um bocadinho com a negligência. Temos o abandono de deixar uma criança muito tempo sem supervisão. Temos o abandono de uma criança que, embora que tenha um teto e que viva com um adulto, ninguém controla as horas a que entra em casa, a que sai de casa, se come, se não come, com quem sai, com quem fala e o que faz. Este gráfico que eu vos trago aqui refere, dentro de todas estas problemáticas e situações de perigo que eu vos falei, as que foram mais sinalizadas. Portanto, isto que aqui está indica sinalizações. Não significa, evidentemente, que sempre que uma sinalização é feita, após a avaliação, se conclua que efetivamente existe a situação de perigo. Pode ser feita uma sinalização e avaliar-se e perceber-se que o perigo não existe, como até pode-se avaliar e perceber-se que o perigo é muito maior do que aquele que se pensava mediante a sinalização. Mas durante o ano de 2017 foram sinalizados, vemos aqui a negligência em primeiro lugar, com 11.809 situações. A exposição à violência doméstica, como eu vos disse, é um dos grandes problemas que é trabalhado na promoção e proteção, com 8.000 casos
E vimos por aqui abaixo, reparamos, por exemplo, que as questões do absentismo ou abandono escolar, já com menor expressão, os abusos sexuais não são uma problemática muito grande em número, são sim uma problemática grave pelo seu efeito na criança. Seguidamente, quem sinaliza, quem faz as sinalizações? As autoridades policiais, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Isto está muito associado ao facto da exposição à violência doméstica ser grandemente sinalizada, mas não só. Também vários comportamentos desviantes são sinalizados pelas autoridades policiais. Os estabelecimentos de ensino têm também uma grande prevalência. Eu gostava só aqui de referir também a questão dos anónimos, que é o 7,2%. As comissões aceitam sinalizações anonimamente, ou seja, não há, se alguém tem preocupações porque possa haver algum tipo de perigo com alguma criança ou jovem, não é questão do receio de ser identificado, de sofrer algum tipo de retaliação que possa impedir essa sinalização. Pode perfeitamente ser feita de forma anónima. Também gostava aqui de salientar esta parte aqui onde diz NELI, que é 0,9, não sei se vocês conseguem ver. O NELI, os núcleos de locais de inserção, estão associados às equipas que trabalham o RSI, a medida do RSI. Vemos aqui portanto, é muito diminuta a quantidade de processos que eles sinalizam, porque efetivamente estas equipas esforçam-se ao máximo por intervir e tentar resolver a situação de perigo antes de sinalizar à Comissão. E isto é a primeira linha e as entidades com competência em matéria de infância e juventude a funcionar. E agora vamos de quem intervém e quando. E para percebermos quem intervém e quando, é importante perceber o que é o princípio da subsidiariedade. De acordo com a lei, portanto, em primeiro lugar, a família e a comunidade deverão ser quem assegura a proteção de uma criança ou jovem. Quando isto falha, e de acordo com a lei, a intervenção deve ser subsidiariada, ou seja, em primeiro lugar, devem intervir as entidades com competência em matéria de infância e juventude. Temos aqui exemplos de várias: a saúde, a educação, a segurança social, as forças judiciais, as IPSS e outras. Quando estas entidades não conseguem remover o perigo, então têm que sinalizar às comissões, e quando, por motivos vários que estão previstos na lei, as comissões não possam remover o perigo, então passa-se para a esfera judicial. Muito se fala, por vezes, que as entidades de primeira linha poderiam e deveriam aumentar o seu leque de abrangência e o trabalho que fazem, e isso é verdade. Também gostaria de referir que existem fatores positivos. Existem, neste momento, muitos processos de absentismo ou abandono que não chegam às comissões porque as escolas fazem um bom trabalho. Existem muitas IPSS que fazem programas de prevenção com efeitos positivos. De qualquer forma, um processo de promoção e proteção, como ele está tipificado na lei, e quando falamos em perigo, o processo de promoção e proteção só pode ser trabalhado ou pela esfera da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou na esfera judicial. Portanto, há uma recepção de uma sinalização. Isto aqui é como se processa a intervenção. Há a recepção de uma sinalização. Essa sinalização conduz a uma fase preliminar, em que se vai perceber, mediante o conteúdo, se existe ou não algum tipo de matéria que permita prosseguir com esse processo. É atribuído um técnico gestor e pode, logo numa fase preliminar, ser feito um arquivamento porque não exista perigo ou motivo que legitime a intervenção. Pode ser feita uma remissão para o Ministério Público por vários fatores, o mais comum dos quais por não consentimento para a intervenção por parte de quem tem que o fazer, que são os pais, a criança com mais de 12 anos e os detentores da guarda de facto. A remissão para a entidade com competência em matéria de infância e juventude, se considerar que é desnecessária a intervenção da Comissão, e
quando se considera que haja perigo e estão reunidas as condições legais para intervir, então sim, passa-se para a fase da avaliação diagnóstica. 5 minutos, doutora Rosa. Consegue? Pronto, a fase de avaliação diagnóstica é uma recolha de diferentes tipos de tudo o que se possa para se aferir não se existe perigo. Existem as entrevistas com a família, a recolha de informações em termos de saúde, em termos escolares, a visita domiciliária, a articulação com diferentes entidades que acompanham o agregado e, fim desta fase diagnóstica, podemos considerar que não existe perigo, o que felizmente acontece numa boa percentagem das situações, ou então considerar que efetivamente há perigo e que é necessário propor aqui uma medida para remover este perigo. Quando uma medida é proposta a uma família, essa medida é negociada, tenta-se sempre, em primeiro lugar, que a medida interfira o menos possível na vida da criança e desta família, seja o estritamente necessário para remover o perigo. Se a medida for aceita pela família, a Comissão então passará a intervir, em conjunto com a família e outras entidades que estejam envolvidas no acordo de promoção e proteção, caso não seja, o processo é remetido ao Ministério Público e para a esfera judicial. Estas são as diferentes medidas que existem no âmbito da promoção e proteção. Eu queria só referir que as medidas de apoio junto dos pais, apoio junto ao familiar, confiança à pessoa idónea, que são medidas a meio natural de vida, são as medidas maioritariamente aplicadas. As medidas de acolhimento familiar ou residencial, que implicam a retirada da criança do seu seio familiar, são medidas que só se aplicam quando esgotada toda a restante intervenção e a possibilidade de remoção do perigo com as outras medidas. Entretanto, portanto, estando-se em fase de execução e acompanhamento da medida, são realizadas diversas diligências, que podem ser de muitos tipos, pode ser o conseguir-se alguém que faça terapia familiar com esta família, ou uma espécie de tratamento médico para alcoolismo, para toxicodependência, uma integração num tipo de estabelecimento de ensino mais adequado ao perfil do jovem. Portanto, a intervenção será consoante a problemática que tivermos em cada situação. Esta intervenção pode resultar na remoção da situação de perigo e no arquivamento do processo, o que felizmente muitas vezes acontece. Pode verificar-se o incumprimento reiterado das ações, uma não colaboração da família, o que irá provocar uma remessa do processo para o Ministério Público, ou então, mediante a situação que se for avaliando durante a execução da medida e por se considerar por vezes até que exista um agravamento ou se perceba que a situação é mais grave ou não está de todo a fluir como deveria, poderá ser necessário equacionar uma nova medida, o que será proposto e voltamos à fase anterior. Se a família não aceita, terá que ser remetida a tribunal. As equipas que intervêm na promoção e proteção, portanto, nós temos, como eu disse, os processos de promoção e proteção estão nas comissões e estão na esfera judicial. As esferas do judicial têm equipas próprias de assessoria aos tribunais. Neste momento, essencialmente, estão sob a alçada da segurança social, no âmbito da promoção e proteção. Em termos das comissões, as comissões são entidades constituídas por diferentes entidades, ou seja, a comissão, a orgânica da comissão é um organismo em que tem presente diferentes entidades que cedem técnicos. Portanto, não existe nenhum funcionário de uma comissão. O que acontece é que a Segurança Social, a Autarquia, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, várias IPSS e muitas outras entidades cedem técnicos. Eu, por exemplo, no meu caso, estou a trabalhar a tempo inteiro numa CPCJ, mas sou funcionária da Segurança Social. Estas equipas que trabalham, quer nas comissões, quer na assessoria aos tribunais, são equipas multidisciplinares. Esta multidisciplinaridade é mais premente nas comissões, também fruto do facto das comissões
englobarem uma grande quantidade de entidades e as equipas de assessoria aos tribunais portanto, pertencerem apenas a uma entidade, mas posso-vos dizer, da minha experiência e do que já encontrei, as diferentes valências que existam em equipas. Temos o Serviço Social, Psicologia, Educação Social, Direito, Pedagogia, os professores, educadores de infância, Ciências de Educação, Enfermagem, elementos das forças policiais, sociólogos e também criminólogos, e todos estes elementos como gestores de processos, a trabalhar processos de promoção e proteção com crianças e jovens em perigo. Esta equipa é multidisciplinar, mas a intervenção do técnico é interdisciplinar. De uma forma geral, e na esmagadora maioria dos casos, embora que possa às vezes existir alguma especialização, especialmente até por exemplo, muitas comissões têm uma equipa própria mais direcionada para os processos de absentismo e abandono escolar, mas de uma forma geral, um técnico de uma comissão, independentemente da sua formação académica de base, trabalha da mesma forma e faz o mesmo trabalho. Isto significa que esse técnico, para poder fazer o seu trabalho, vai ter que dominar conhecimentos de diferentes áreas, seja do direito, o que é imprescindível para nós, até mesmo por imperativos legais, temos que sempre que fornecer muitas informações de direito às famílias com que trabalhamos, de serviço social, de pedagogia, de psicologia, nas técnicas de entrevista, na forma como lidamos com a família, para fazermos um trabalho apoiado em técnicas científicas e não no senso comum. Portanto, na sociologia, porque efetivamente muitas das teorias que explicam os problemas sociais vêm da sociologia, eu coloquei aqui a antropologia não no sentido de ter conhecimentos teóricos vastos, mas no sentido de se perceber que muitos problemas sociais também têm uma base cultural e, portanto, o técnico que pertence a uma equipa multidisciplinar e que tem diferentes formações, tem ele próprio que dominar várias áreas do saber e trabalhar de forma interdisciplinar. Esta forma de trabalho que existe nas equipas, portanto, equipas multidisciplinares trabalhando cada elemento de forma interdisciplinar, permite que, na discussão dos processos, na relação entre os colegas de equipa, se vão trocando sinergias e que cada um seja também enriquecido pelo conhecimento do outro e que a equipa como um todo fique mais capaz para trabalhar os problemas. E neste caso eu gostaria de referir que, pronto, dos conhecimentos que eu tenho da criminologia, que não são muitos, se calhar muitos de vocês terão mais, mas dos conhecimentos que eu tenho, a criminologia em si reúne também conhecimentos de várias ciências, em si é uma ciência pluridisciplinar, mas direciona estes conhecimentos para o aprofundar das questões associadas ao crime, ao comportamento desviante, à reação social ao crime, à vitimologia, e nesse sentido, a presença de um criminólogo numa comissão de proteção ou numa equipa de assessoria aos tribunais permite termos um técnico que também ele consiga fazer um trabalho interdisciplinar, mas que também vai trazer algo mais e vai trazer algo que vai ajudar a enriquecer esta equipa. Vai trazer um conhecimento mais específico e muito direcionado para uma área que é importante. Porque, efetivamente, muitos dos problemas que eu anteriormente falei, que eram sinalizados, são muitos deles também problemas associados, previstos e penalizados no Código Penal, e associados a comportamentos desviantes. Por fim, eu gostaria de referir que o conhecimento que eu tenho do curso de Criminologia é recente. Eu penso que há cerca de 10 anos eu ainda não conhecia este curso e acho que a maioria das colegas que trabalhavam comigo também não. Quando se tomou conhecimento da existência, não sei precisar muito bem, talvez há 8, 9 anos atrás, despertou desde logo um grande interesse e uma grande curiosidade, precisamente pelo que eu falei, porque para nós é importante uma ciência que se portanto, dedique especificamente ao estudo dos comportamentos desviantes e da vitimologia,
Temos tido, nos últimos anos, de uma forma muito recorrente, estagiários de criminologia nas comissões, e eu sei também que eles são presentes nas equipas de assessoria aos tribunais. Eu estive durante cerca de 5 anos em 2 comissões e, pelo menos numa delas, tive sempre um estagiário de criminologia. A opinião que eu tenho dos estagiários de criminologia, de uma forma geral, é muito positiva. Considero-os muito capazes, muito interessados e com boas bases para se tornarem futuros bons técnicos. E também gostava de referir que eu penso que esta integração que a criminologia está cada vez a ter mais na área da promoção e proteção está a dar os seus frutos. Eu, neste momento, conheço pelo menos 2 situações de pessoas que trabalharam comigo como profissionais, não como estagiários, numa comissão. Uma das pessoas colocadas por uma IPSS e outra colocada através de um acordo que existe entre a Comissão Nacional e a autarquia, mas que estão, efetivamente, a exercer funções como profissionais em comissões. Portanto, eu prevejo que a criminologia vá cada vez ter um papel mais importante na intervenção na promoção e proteção. Pronto, olha, muito obrigada por me ouvir. Espero que tenha ido de encontro ao que pretendia. Muito bem, muito obrigada, doutora Rosa Moutinho, pela excelente sistematização que aqui nos trouxe sobre o sistema de promoção e proteção e por todas as considerações que teceu sobre o potencial contributo do criminólogo, da criminologia, nesta área de intervenção. Passaria então agora a palavra ao nosso outro orador e é para mim uma enorme satisfação apresentar o mestre Luís Rodrigues, na medida em que foi meu aluno de licenciatura, foi meu aluno de mestrado e, portanto, agora está aqui connosco para falar, para vos apresentar também o papel do criminólogo no processo de institucionalização de um jovem. Destacar também que o Luís tem vindo a investir muito nesta área, tem já investigação e publicações na área da criminologia, tem também uma experiência de trabalho numa equipa multidisciplinar de intervenção com crianças e jovens em risco. E, portanto, falará também um bocadinho deste seu percurso e desta sua experiência na área da criminologia. Olá, muito bom dia. Não queria deixar de cumprimentar o excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade de Fernando Pessoa, o professor Dr. Salvador Trigo. Em seguida, também cumprimentar a diretora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, a doutora Inês Gomes. De seguida, cumprimentar a mesa, começando pela moderadora desta mesa, a professora doutora Sónia Caridade, e como seu ex-aluno é uma enorme honra hoje poder estar aqui sentado ao seu lado. Cumprimentar de seguida a doutora Rosa Moutinho, também o Sr. Padre Feliciano Garcês. Cumprimentar também o Núcleo de Criminologia da Fernando Pessoa e agradecer pelo convite interessado para estar presente hoje com vocês. E como ex-aluno é sempre um prazer enorme regressar à minha segunda casa e poder dar o meu contributo a toda a investigação científica de excelência que é produzida nesta casa. Cumprimentar também todos os presentes, obviamente, e agradecer pela vossa presença e participação nestas jornadas. Falando então do tema que me trouxe aqui hoje, vou só ligar aqui o PowerPoint. Falarei hoje então sobre a criminologia e a institucionalização de jovens, o papel do criminólogo neste processo. Contrariamente à doutora Rosa Moutinho, a minha experiência profissional não é tanto no início do processo, quando uma criança entra neste tipo de processos de promoção e proteção, é mais sim na situação em que este jovem existe a necessidade de colocar este jovem num centro de acolhimento. E, neste sentido, acho que é importantíssimo falarmos em alguns aspectos antes de falarmos concretamente das minhas funções específicas. É preciso percebermos a relação que existe entre o sistema de justiça e os jovens, perceber também as características mais específicas no nível comportamental de jovens institucionalizados, alguns dados estatísticos das instituições portuguesas, de forma a ajudar-nos a mapear a situação que existe neste momento em Portugal, sobretudo alicerçada pelo relatório CASA de 2016, que é um relatório que eu convido a toda a gente a ler, porque detalha bastante bem a realidade institucional no que diz respeito a esta matéria a nível nacional. E, por fim, a razão principal pela qual estou cá hoje, falar um pouco sobre o criminólogo e as instituições de acolhimento, quais são as nossas valências
e aquilo que nós podemos mostrar e contribuir para uma intervenção social cada vez mais responsável, consolidada e que tenha o maior número de sucesso possível. Falando então, começando a falar pela relação entre os jovens e o sistema de justiça, é preciso perceber que esta relação a que nós assistimos hoje em dia nem sempre foi como é. Aliás, a relação entre os jovens e a justiça não foi uma relação estática ao longo dos anos. Houve uma grande evolução, especificamente sobre a preocupação do sistema de justiça em diferenciar um adulto e um jovem. Previamente à Revolução Industrial, os jovens eram exatamente tratados da mesma forma que um adulto era quando estivéssemos presente por um facto que era considerado crime pela lei do país em questão. Nos finais do século XIX e nos séculos XX, do final do século XIX e nos inícios do século XX, começou a haver uma grande preocupação com esta diferenciação, muito também alicerçada pelo facto de que, antes da Revolução Industrial, os jovens trabalhavam exatamente da mesma forma que os adultos trabalhavam. E, portanto, quando esta preocupação das condições laborais de adultos e jovens apareceram, foi quase automático esta preocupação também a nível da justiça. Com estas alterações começaram a surgir os primeiros tribunais de família e menores que conhecemos hoje em dia, sendo que dos primeiros países ocidentais a aplicar este tipo de medidas temos, por exemplo, o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá. Apesar de não falar aprofundadamente da lei que irei mencionar de seguida, em 1911 foi a primeira grande alteração a nível legislativo nesta matéria em Portugal, através da Lei de Proteção à Infância, onde começaram-se a distinguir realmente o que é o direito penal e o que é o direito de família e menores, e também se produziu a primeira tutoria de infância, que é a base de todos os tribunais de família e menores que conhecemos hoje em dia. Não vou aprofundar muito a questão das leis, porque a minha colega, a Rosa Moutinho, explicou bastante bem e não explicaria melhor. Vou só mencionar as grandes diferenças que existem entre estas leis. Começando pela Lei Tutelar Educativa, o objetivo principal desta lei é a educação do menor para o direito e a sua inserção de forma digna e responsável na vida em comunidade. Ou seja, jovens com idades compreendidas entre os 12 e 16 anos, quando estejamos presentes por um facto que a lei considera como um crime, não lhes é aplicada a medida que poderia ser aplicada a um adulto, e sim estas medidas tutelares que a lei define. Elas são 9, no entanto eu escolhi aqui 5 só para a título de exemplificação, e temos em primeiro lugar a admoestação, e para quem não sabe, a admoestação é uma repreensão formal por parte do tribunal sobre um determinado comportamento do jovem. Temos também a realização de prestações económicas ou tarefas a favor da comunidade, que são os trabalhos comunitários, a frequência de programas formativos, o acompanhamento educativo e, por fim, a mais gravosa, o internamento num centro educativo. Gostava também de fazer, de especificar o artigo número 18, onde existe, na minha opinião, um princípio muito importante para este tipo de processos, que é o princípio da menor intervenção possível. O que é que eu quero dizer com isto? Quando existe a possibilidade de investir numa medida que traga o menos... que altere o desenvolvimento da menor forma possível, esta é aplicada e é escolhida pela entidade a quem lhe pertence essa responsabilidade. De seguida, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, mas estas leis foram aplicadas em 1999 e, como a doutora Rosa Moutinho explicou, é para garantir e promover os direitos e interesses superiores das crianças e jovens em perigo, de forma a garantir o bem-estar e o desenvolvimento integral. Algumas das medidas estão aqui neste PowerPoint, como, por exemplo, uma criança que está abandonada ou vive entregue a si própria, como também a questão da violência doméstica e do abuso sexual a menores. Antes, temos também algumas das medidas de intervenção também mencionadas pela doutora, em que temos, por exemplo, o apoio junto das famílias, dos pais representantes legais, confiança à pessoa idónea, apoio para a autonomia de vida, acolhimento familiar e acolhimento residencial, sendo estes alguns exemplos. Antes de passar para as características comportamentais dos jovens institucionalizados, eu queria deixar bem clara esta diferenciação que existe destas duas leis. São leis diferentes, abordam situações diferentes, mas a nível prático são muitas vezes interligadas, no sentido em que, e falando agora da minha experiência prática, todos os processos de promoção e à dignidade do jovem, que estejam no âmbito da Lei de Proteção a Crianças e Jovens em Risco,
normalmente vinham associadas a processos de medidas tutelares. Porque, como nós vamos fazer mais à frente, o comportamento desviante e comportamentos antissociais estão muito associados também ao tipo de comportamentos que estes jovens desenvolvem numa situação antes do processo de institucionalização. Começando então pegando pelo relatório de Casa 2016, falo agora um pouco das características específicas de jovens em situações de acolhimento, onde vemos claramente que o comportamento, a característica particular mais evidente, são os problemas de comportamento. De seguida temos também o consumo esporádico de estupefacientes, seguida depois, num valor muito mais reduzido, a deficiência física clinicamente diagnosticada e a debilidade mental clinicamente diagnosticada. Noto também para o facto que esta expressão é bastante mais evidente entre os 12 e os 17 anos, como podemos ver pelo gráfico. De seguida, o relatório que estou a mencionar faz também uma diferenciação neste tipo de comportamentos, porque temos comportamentos ligeiros, médios e graves. Para o relatório, comportamentos ligeiros referem-se a, por exemplo, mentiras para evitar certo tipo de obrigações, fugas breves, intimidações, mal-estar de relações intersociais. A nível médio, temos agora já comportamentos em que temos presentes uns pequenos furtos, destruição de propriedade, mas sem grandes prejuízos e agressões físicas. Nos graves, aí já estamos a falar de situações muito mais difíceis, em que temos, por exemplo, roubos com realmente violência e ofensas à integridade física à vítima, uma utilização de armas brancas e destruição de propriedade com prejuízos consideráveis. Noto para o facto de é natural que aqui neste gráfico apareça que o tipo de comportamento mais comum sejam os ligeiros, pelo facto de que se nós estivermos perante um jovem com comportamentos graves, normalmente se existir a necessidade de uma intervenção que faça com que o jovem seja retirado à família ou à professora responsável, no caso de comportamentos graves, o mais geral é ir para um centro de acolhimento e não para um centro de educação, os mais gravosos, e não para um centro que se preocupa mais na questão dos riscos e na proteção de jovens. De seguida, e como é possível perceber pelo gráfico anterior, a delinquência juvenil é um fenómeno muito associado a estes processos. E a título de exemplo, trouxe os 2 estudos, começando por falar de SAP e Dias, que nos dizem que a delinquência juvenil está muito associada ao afastamento do ambiente escolar e ao distanciamento com o núcleo familiar. Seguidamente, Morgado e Dias, com o seu estudo a 125 crianças institucionalizadas em Portugal, eles perceberam que estas 4 características são muito importantes para esta análise. Personalidade, autoconceito, autocontrole e ambiente familiar. Do especial relevância ao autoconceito, que muito resumidamente é a teoria da etiquetagem social, onde se fala muito de o jovem encarar e personalizar a etiqueta ou o nome que lhe atribuem. E, portanto, é preciso ter bastante cuidado com estes processos sociais e a forma como se lida com este tipo de comportamentos, especialmente nestas idades. Falando agora um pouco dos dados estatísticos das instituições portuguesas, o primeiro gráfico mostra-nos um pouco a evolução da situação de acolhimento em Portugal e como esta se exprime através entre 2006 e 2016. Conseguimos aqui, notoriamente, analisar que o número de crianças institucionalizadas em situação de acolhimento tem vindo a reduzir. E, embora o relatório não descreva sucintamente quais poderão ser as razões principais que existe esta redução, há 2 aspectos que, para já, é uma sugestão para os alunos de terceiro ano de Criminologia, que acho que era um bom projeto para pegarem para o projeto de graduação, e, para além disso, existem 2 fatores que eu acho que são bastante importantes nesta explicação. 2. Em primeiro lugar, a natalidade é, sem dúvida, um fator importante nesta análise, porque, como nós sabemos, a natalidade tem vindo a decrescer e, portanto, nascem menos crianças e, obviamente, situações de risco acabam também por reduzir porque existem também menos crianças. Em segundo lugar, há a aposta incessante de medidas alternativas. Cada vez mais a preocupação sobre os efeitos que uma situação de acolhimento pode criar no desenvolvimento de uma criança é cada vez mais estudado. E, portanto, sempre que exista a possibilidade de substituir essa medida por outras medidas alternativas que mencionei anteriormente e que a doutora também mencionou, é sempre o melhor caminho e é sempre aquele que é mais adotado. Seguidamente, existem várias situações de acolhimento, vários mecanismos de acolhimento, e claramente a mais comum são os lares de infância e juventude, foi também onde eu desenvolvi a minha atividade profissional, seguida de centros de acolhimento temporário e famílias de acolhimento.
com uma grande diferença, disparidade de números, como vocês podem ver. De seguida, a nível de expressão distrital, vemos perfeitamente que as grandes metrópoles são, sem dúvida, os sítios onde existe mais esta situação de acolhimento, dando especial destaque ao Porto, onde se encontram em 2016, encontravam-se 1.352 crianças em situação de acolhimento, sendo que também, obviamente, é o sítio onde também os acolhimentos cessaram mais. De seguida, por fim, e prometo-vos não chateio mais com gráficos, temos a caracterização dos jovens relativamente ao escalão etário e ao sexo. Percebemos rapidamente que 52,7% dos jovens institucionalizados, pelo menos até 2016, são do sexo masculino. Percebemos também que as idades mais prevalentes nesta situação são entre os 12 e os 17 anos. E percebemos também que, ao longo que avançamos na escala da idade, o número de crianças do sexo feminino aumenta. Falando agora, então, do criminólogo e das instituições de acolhimento, o criminólogo tem várias competências para trabalhar em várias situações e problemáticas a nível social. No entanto, e para o teor desta apresentação, falarei concretamente através da minha experiência profissional e pessoal. Procurei não generalizar e falar concretamente daquilo que eu, na prática, vi e acompanhei. Falo um pouco, inicialmente, sobre a instituição onde estive a trabalhar. Esta instituição teve, durante muitos anos, bastantes problemas a nível comportamental e perceberam que realmente tinham que fazer alguma coisa diferente. E então, junto do Instituto de Segurança Social, adotaram um programa inovador, que é designado pelo Programa Integra, e basicamente dividiram a instituição em setores especializados para trabalhar em determinado competências, dependendo do setor que nós estivéssemos a falar. Durante a minha presença nesta instituição, fiz parte de uma equipa bastante multidisciplinar, em que éramos 2 criminólogos, um assistente social, uma educadora social e um psicólogo. A maior parte do tempo da minha situação profissional foi dentro do setor Integra e do setor Azul, e começando por explicar o setor Integra, era o setor de entrada na instituição. Portanto, todas as crianças que chegassem à instituição passavam por este setor, seja uma situação de primeira institucionalização, seja uma transferência, que acontece muito entre instituições também. E o que é que se fazia neste setor? A nossa principal preocupação neste setor era desenvolver competências, tanto comportamentais, como também preparar o jovem futuramente para uma vida autónoma. E, portanto, nós tínhamos este instrumento de avaliação, que era dividido em dois segmentos, a avaliação de tarefas e a avaliação de comportamentos. Na avaliação de tarefas, a preocupação era fazer com que eles conseguissem ser autónomos num período após uma situação de acolhimento, e desenvolvíamos tarefas como, por exemplo, a higiene, como, por exemplo, aprenderem a cozinhar, a terem cuidado com os seus pertences, a serem organizados, entre outras. Na situação de comportamento, eram registados os comportamentos que, a nosso entender, eram prejudiciais para o desenvolvimento da criança e que havia a necessidade de fazer uma intervenção. Temos, por exemplo, furtos, posturas desajustadas, bullying, situações de agressividade entre colegas, etc. E para que é que servia este sistema de avaliação? Como vocês repararam, nós fazíamos relatórios diários e estes jovens eram distribuídos por fases. Existiam a fase 0, 1, 2 e 3. O jovem, no final do dia, quando fazia-se o somatório dessa avaliação, e o máximo número de pontos que ele pudesse adquirir nesse dia, correspondia a 12 pontos, sendo que 4 vezes por semana podiam atingir os 16, sempre fazendo um total de 100 pontos por semana. Estes pontos, o que é que acontecia? Ditavam em que fase é que o jovem se encontrava. Portanto, conforme fosse ganhando mais pontos através de comportamentos adequados e a aquisição de competências da questão das tarefas, ele evoluía nas fases. E estas fases, obviamente, eram bastante diferentes entre si e tinham um conjunto de regalias e liberdades, sempre no sentido que beneficiava mais o jovem conforme ele fosse evoluindo na tabela. O que, muito resumidamente, acaba por ser a teoria do reforço positivo de Skinner, em que basicamente nós pegamos na motivação e tentamos, através dessa motivação, desenvolver este tipo de competências. Posso-vos dizer que resultava bastante bem e é, sem dúvida, uma medida a ser considerada para ser adotada em várias outras instituições. E depois, seguidamente, no setor seguinte, era o setor azul, onde se esperava que o jovem já adquirisse essa experiência, esses comportamentos, e, portanto, existia mais liberdade, mas também mais responsabilidade para o jovem.
De seguida, vou só mencionar o setor amarelo e o setor agrega, que eram os setores da herança da instituição que ela trabalhava antes da implementação deste programa, e o que acontecia, e que foi pensado, e a meu entender bastante bem pensado, o facto de que jovens em situação de acolhimento previamente a este programa não se podia esperar que de um dia para o outro mudassem completamente o seu modo de estar na instituição. E, portanto, o objetivo destes setores é fazer com que estes jovens, ao longo do tempo, vão adquirindo competências para que se possa aplicar as mesmas medidas dos outros setores que mencionei anteriormente. De seguida, por fim, sobre esta questão da instituição, temos o regime ainda de semi-autonomia e autonomia, onde os jovens têm bastante liberdade e também responsabilidade. Existia apenas um tutor que era responsável pelo cumprimento das normas e regras da instituição, como as horas de entrada e de saída. E no regime da autonomia, o que existia muito era a maior parte dos jovens já se encontravam em situação, já tinham um emprego, já estavam no mercado, já estavam inseridos no mercado laboral e, portanto, a instituição dava esse apoio, porque ainda não tinham posses monetários para viverem autonomamente e, portanto, dava esse apoio. Por fim, vou falar das minhas funções em concreto enquanto criminólogo e fazer duas ressalvas primeiro. Em primeiro lugar, eu sempre, tanto durante o meu curso como num período após, eu sempre acreditei que para uma medida social consolidada e lógica é necessária a presença de uma equipa multidisciplinar. Não pode ser esperado que uma medida possa ser aplicada apenas e única e exclusivamente através de uma perspectiva de uma ciência social. Estas problemáticas são tão complexas que é necessária a presença de várias áreas. Falando concretamente, eu escolhi 3 funções: a gestão de fatores de risco e proteção, a análise comportamental e o conhecimento teórico e legislativo da problemática em questão. Começando pela gestão de fatores de risco e proteção, esta questão é um dos aspectos que faz parte da estrutura integral do curso em Criminologia. É uma temática trabalhada desde o primeiro ano, onde nós aprendemos a gerir os fatores de proteção, a potenciá-los e, dentro dos possíveis, diminuir os fatores de risco para que tenham o menor impacto possível. Dou, por exemplo, o exemplo da relação com os pares, em que muitas das vezes na literatura o que é óbvio e é o que é mais recorrente é que a relação com os pais muitas vezes é um fator de risco. No entanto, existem casos em que ele se torna um fator de proteção, que é, por exemplo, um jovem em que eu tive o prazer de acompanhar, em que a relação com o par, que neste caso era o melhor amigo, era a figura e a pessoa a que ele, para além de dar mais ouvidos, era a pessoa que mais lhe dava, entre aspas, na cabeça para que desenvolvesse comportamentos adequados e respeitasse as instituições formais. De seguida, falar na análise comportamental. A análise comportamental era feita através da observação direta, diária, dos profissionais da instituição, inclusive nós criminólogos. Perguntas como: o que está na origem da situação que levou o jovem a desenvolver um comportamento desviante? Porquê é que o jovem cometeu este delito? O que é que o levou a adotar uma postura desajustada perante os organismos sociais? Essas são perguntas que automaticamente invadem o pensamento de um criminólogo sempre que se deparam com um novo caso. De forma mais simplista, podíamos simplesmente regir aos relatórios e aos processos que nos chegam quando existe a entrada deste jovem. E a crítica que passo a passar a falar, quero fazer a ressalva que é direcionada à minha experiência pessoal e não é de todo o meu objetivo generalizar. Mas posso-vos dizer que 80% dos relatórios que me passaram por mãos não nos eram muito úteis em 2 sentidos. No primeiro sentido, em que havia muitas vezes a informação, e agora falo mais nas medidas tutelares, ou seja, na identificação de comportamentos desviantes sinalizados, ou eram incompletos, ou eram extremamente exagerados. No sentido em que descreviam o jovem como um criminoso que não, só conhecido de série. E era bastante importante. E porquê é que eu faço esta nota? Porque é muito importante para nós, enquanto profissionais, darmos a primeira oportunidade ao jovem de nos mostrar que tipo de pessoa é. Portanto, vamos imaginar que eu tenho um relatório à frente de um jovem bastante agressivo, antes de sequer conhecer este jovem, e mesmo inconscientemente, a minha primeira impressão sobre este jovem já vai estar completamente condicionada. E, portanto, a minha postura, quando o receber e quando o conhecer, vai ser completamente diferente de, digamos, por exemplo, um relatório que me descreve um jovem sem qualquer tipo de comportamento agressivo. E isto é muito importante ter em conta, porque influencia completamente todo o nosso trabalho após esse primeiro contacto.
De seguida, também muito importante, o conhecimento teórico e legislativo da problemática em questão. Eu escolhi, temos várias disciplinas que trabalham esta matéria, eu escolhi a mencionar 3. Vitimologia, que aprendemos, para além de fazer uma intervenção com vítimas, aprendemos também a gestão de fatores de proteção e como potenciá-los. A delinquência juvenil, obviamente, onde falamos sobre as causas, tendências, expressão do fenómeno a nível social e internacional. Falamos também das perspectivas sociológicas do crime, das teorias sociológicas mais evidentes e que explicam da melhor forma os comportamentos desviantes, como também fatores sociais que influenciam a expressão do comportamento antissocial. A nível legislativo, temos também a sorte de termos um corpo de disciplinas que nos preparam e que nos dão instrumentos para fazer a análise legal, como, por exemplo, o direito penal, o direito processual penal e o direito de família e menores. Por fim, estou quase a acabar. Falo-se algumas dificuldades inerentes a este tipo de profissão, e não só ao criminólogo, mas a várias áreas, que é a gestão da empatia e a imprevisibilidade das problemáticas. Em primeiro lugar, a gestão de empatia, e confesso que esta foi sem dúvida a minha maior dificuldade nos primeiros tempos na instituição. Porque durante o curso, nós aprendemos que temos de ter uma situação que é designada pelo distanciamento emocional. Ou seja, nós temos de ter a capacidade de nos mantermos numa posição sensivelmente neutra para que possamos ter uma intervenção baseada na razão, na lógica e também no conhecimento empírico. Não podemos ter uma intervenção baseada na emoção e sermos demasiado sensíveis e vivermos com os jovens as situações que muitas das vezes são bastante difíceis de lidar e de aceitar. A nossa intervenção não vai ser adequada. Portanto, a solução, e que é muito difícil, é encontrar um sítio de equilíbrio que, por um lado, nos permita ser sensíveis e acompanhar o jovem e sermos empáticos à sua situação, no entanto, não nos deixarmos ir pelas emoções e mantermos uma posição também de sentido e de lógica para que a nossa intervenção faça alguma diferença na vida destes jovens. De seguida, a imprevisibilidade das problemáticas. É um fator, confesso, que pode causar bastante frustração no profissional, porque nós podemos estar durante um mês a trabalhar com um jovem, vemos uma evolução drástica no comportamento e de repente acontece uma situação qualquer e todo o trabalho vai por água abaixo. É perfeitamente natural, quando vocês começarem nesta área, para quem tem gosto, este sentimento de frustração. É perfeitamente natural vocês o sentirem. Temos é que saber lidar com ele, porque é natural e vai estar presente em todo o tipo de trabalho social. A nível de conclusão, especificando o tema que me trouxe aqui hoje, as instituições de acolhimento de jovens em risco procuram alterar o comportamento de forma positiva nos jovens que acolhem, têm diversas vantagens a absorver criminólogos nas suas equipas de trabalho, tal como mencionei anteriormente. É também clara a preocupação com estas temáticas tem vindo a aumentar, dando isso também de uma maior sensibilidade da incorporação destes profissionais. Apesar de ser claramente suspeito, não é? Vocês sabem da minha formação, a criminologia enquanto ciência social multidisciplinar é sem dúvida uma mais-valia em qualquer tipo de trabalho social. E embora a associação entre criminologia e CSI, que provavelmente vocês já experienciaram isso, esteja a cada vez a dissipar mais, e existe grandes, como já foram falados nas outras mesas, existe grandes dificuldades ainda na inserção no mundo do trabalho. No entanto, nós também temos uma responsabilidade sobre esta matéria, no sentido em que cabe também a nós, profissionais, mostrarmos e alterarmos este status quo e mostrarmos também as nossas mais-valias e as vantagens para as instituições, neste caso, em incorporar criminólogos. Ressalvo também que estas dificuldades têm alguns aspectos positivos, que nos diferenciam de outros profissionais, que é a questão destas dificuldades tornam-nos profissionais resilientes, proativos e com enorme vontade de mostrar as nossas competências. Várias ciências sociais, como vocês devem ter conhecimento, e vejo, por exemplo, que existem aqui alunos de psicologia, e a psicologia também, há uns anos atrás, passou exatamente pela mesma coisa que a criminologia está a passar, e também conseguiu estabelecer o seu marco e a sua importância, com toda a razão, no nosso mundo, no mundo social em que vivemos. Por fim, mencionar só que a criminologia é uma ciência com mais de um século de existência e, portanto, aqui vocês já têm a resposta para quem pensa que isto é um curso da moda, porque não sei se vocês já passaram por isso, mas na nossa altura passávamos muito por isso, e a resposta que nós dávamos era sempre: se é uma moda, então é uma das modas mais bem feitas de todos os tempos. Para ter mais de um século de existência é porque realmente foi feita alguma coisa em condições. Mencionar também que a criminologia diariamente trabalha e contribui para uma perspectiva sobre o comportamento desviante cada vez mais coesa e lógica e, sobretudo, trabalha diariamente para a consolidação de uma sociedade mais justa, tolerante e coesa. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Luís, pela também excelente, não é, caracterização, mapeamento que nos trouxe aqui das situações que envolvem crianças e jovens em situação de acolhimento, mas também pelo facto de tão bem ter ilustrado aqui o papel que a criminologia pode ter neste tipo de instituições. E, portanto, os meus parabéns também pela sua apresentação. Passaria agora, por fim, mas não de forma menos importante, a palavra ao padre Feliciano Garcia, que não terá uma intervenção técnica, digamos assim, mas que falará essencialmente da obra, da instituição da qual é diretor, a obra ABC, e também referir que o padre Feliciano Garcia é responsável pela paróquia Nossa Senhora da Boa Vista e, portanto, falará então desta obra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento a toda a comunidade académica da Universidade de Fernando Pessoa, na pessoa do seu reitor, o professor Salvado Trigo. Obrigado também ao convite e ao interesse manifestado por esta instituição, a obra ABC, da qual sou o diretor, pela Elizabeth Magalhães, a Presidente do Núcleo de Criminologia, que tanto empenho pôs na organização destas 8ª Jornadas de Criminologia. Uma saudação à professora doutora Sônia Caridade, que modera esta mesa, à doutora Rosa Moutinho, ao Luís Rodrigues, que acabamos de escutar. Aquilo que tenho para vos apresentar é falar de uma instituição, a obra ABC, tem a sua sede em Rio Tinto, no concelho de Gondomar. É uma instituição particular de solidariedade social que acolhe jovens e adolescentes, exatamente nesta medida de promoção e proteção que acabamos de escutar nas intervenções anteriores, de jovens que surgem de várias problemáticas e através dos tribunais e também através das comissões de proteção chegam até nós. Daquilo que, para além do que já foi dito, que se possa dizer e que nos caracteriza a nós, e penso que a todas as outras casas, antes conhecidas como lares infanto-juvenis, hoje como casas de acolhimento residencial, acima de tudo aquilo que neste momento que mais nos caracteriza passa por uma consequência de uma mudança legislativa, em que faz com que, como exatamente víamos nos gráficos apresentados, os adolescentes e jovens que chegam até nós, ou que recebemos pedido para acolher, venham em idades 14, 15, 16, 17. Permanecem até aos 18, depois têm a opção, que a lei agora também o permite, ficar até aos 25. E estes jovens que chegam, e assim sem uma grande exaustão de uma análise sociológica, mas chegam cada vez numa idade mais tardia, uma idade mais avançada do ponto de vista cronológico, que não corresponde a uma idade também mais avançada do ponto de vista emocional, de maturidade, de crescimento. Jovens que vêm de experiências de vida muito difíceis, algumas mesmo dolorosas, traumatizantes, que passam por aquilo que ninguém de nós gostaria que acontecesse, a começar pelo abandono dos pais, as agressões, jovens que foram num dado momento obrigados a ser adultos um bocadinho à força antes do tempo, tiveram que tomar conta de si, em muitos casos também tomar conta dos adultos, do seu agregado familiar, tomar conta também dos irmãos. Jovens que, na relação com o adulto, têm uma desconfiança plena, porque foram sempre ignorados, abandonados e muitas vezes até violentados. O que, para estas casas de acolhimento, causa imensos desafios, imensas dificuldades. Podemos mesmo dizer que hoje, e um bocadinho devido a todas as transformações do mundo, olhar a uma realidade de uma faixa etária da adolescência, da juventude, e vamos por aqui dizer em situações normais, já tem uma mudança tão grande, difícil de acompanhar, a dificuldade que os pais hoje têm em formar, em educar, quanto mais em jovens que são acolhidos assim. E porque chegam mais tarde a estas casas de acolhimento, o tempo de permanência é também mais reduzido.
E aquilo que nos interrogamos, por exemplo, ainda há bocadinho, estava aí sentado e recebemos um pedido de acolhimento de um jovem de 15 anos de Faro. A primeira ideia é, um jovem de Faro vem para o Porto, com 15 anos, quase 16, que fique 1 ano e meio, 2, o que é que se pode fazer quando trazem atrás de si já uma história carregada de tantos momentos que nunca vão esquecer, de autênticos momentos traumatizantes, momentos em que foram postos à prova, momentos de autêntica sobrevivência. Momentos em que experimentaram que aqueles que nunca deviam ter falhado com eles, falharam. Para nós, ao acolhê-los, para além destas dificuldades, procuram estas casas criar um ambiente de acolhimento. A maior parte, as causas nós vimos ali, e é claro que procura-se evitar tudo aquilo que os fez chegar ali, e é claro, são casas de acolhimento, onde se procura criar um ambiente familiar em que se sintam bem. É muito difícil motivar para, vamos usar outra vez a palavra, aquilo que é um conceito de normalidade. Que uma criança vá à escola, que uma criança respeite o outro, que aceite um não, que tenha uma motivação para a vida, que se sinta protagonista do seu projeto de vida. Porque até ali, nunca, e as suas vidas tantas vezes, e dialogando com eles facilmente nos apercebemos disto, que estiveram marcadas sempre por muitas promessas. Seja o pai, seja a mãe, muitas vezes ligados a comportamentos desviantes, de álcool, prostituições e tudo isso, dizem, olha, é a última vez que vais ficar sozinho, eu nunca mais te abandono, mas estas situações de abandono, de solidão, de falta das condições básicas para viver, de um sentido de segurança e de estabilidade, são permanentemente postos em causa. Para nós, neste momento, como casa de acolhimento, temos perfeitamente claro o nosso objetivo. O objetivo é acolher, tentar compreender, não ser mais uma presença negativa na vida daqueles adolescentes e jovens. Apesar de, ainda há bocadinho ouvíamos, de toda esta mudança, da complexidade das problemáticas, de, se calhar, nunca chegarmos a compreender verdadeiramente o que está na cabeça e no coração de cada um daqueles que acolhemos. Mas procuramos acolher. E para nós, Obra ABC, a partir de 2 conceitos. Um conceito de liberdade e um conceito de responsabilidade. Que para nós é perfeitamente evidente a importância deles para um jovem que é acolhido e com o passado que tem, não é tanto assim. Fazemos um esforço que é muito difícil de incutir em todos nós que fazemos parte dessa comunidade, da Casa de Acolhimento, de gostar daqueles que não gostam de nós. Há bocadinho falava-se da empatia. É muito difícil criar essa empatia. E são frequentes as agressões verbais, físicas, a desmotivação, o desinteresse, a destruição das instalações, tudo isto, sabemos, sinais de alarme para outras questões, mas que exigem exatamente de todos nós que trabalhamos nesta área e nestas instituições, uma capacidade de persistência, de resiliência, de aceitação, de compreensão, para ganhar confiança, para ter essa confiança, para ser um sinal e uma presença positiva. As dificuldades são muitas. Começam, como há pouco dizia, eu penso que essa é fundamental, pela a idade em que muitos destes adolescentes e jovens chegam às instituições. Chegam em idades em que já dificilmente são moldáveis, se assim podemos dizer, com uma carga de vida tão grande, com marcas tão profundas, muitas vezes já com dependências, consumos, que dificilmente alguém vai conseguir inverter essa tendência. Depois, outra grande dificuldade tem a ver com os quadros de pessoal
que integram estas instituições. É muito difícil a estabilidade. Exatamente, e já aqui o ouvimos hoje, nesta mesa, não trabalhamos, uso muito esta expressão, não trabalhamos, e com todo o respeito com quem trabalha, não trabalhamos com pedras, com cimento, com alcatrão, trabalhamos com pessoas. E por mais que queiramos criar uma suposta distância afetiva, emocional, é muito difícil, muito difícil. E não há uma regra geral. E é preciso aprender, e acredito como um pai e uma mãe, a lidar com os filhos, com as necessidades de uns e de outros, com as expectativas de uns e de outros, os sonhos, concretizações, sentido de realização, aqui é exatamente o mesmo. Era muito bom e, por isso, muito agradado de tudo aquilo que ouvi, do contributo que poderiam dar. Era muito bom que as nossas equipas, nas nossas casas, tivessem o contributo de vários técnicos, de várias áreas. Mas também há uma realidade, e dela não podemos fugir, nem sequer ser ingênuos, que é a realidade da sustentabilidade destas casas. Todas elas têm acordos de cooperação com a Segurança Social e aqui sabemos, e é uma opinião pessoal, que muitas vezes poderiam funcionar bem melhor sem a tutela da Segurança Social. Qualquer auditoria, muitas vezes, a nós, diretores destas instituições e quem nelas trabalha, a Segurança Social aparece não como alguém que colabora connosco, aparece como um papão. Com tantas auditorias, com tantas questões de legislações, com permanentes mudanças de legislação, que é muito difícil o gerir uma casa. O acordo de cooperação dá-nos um conjunto de direitos e um conjunto de deveres, mas tudo aquilo que nos é exigido, depois a nível de comparticipação, não conseguimos, é muito difícil o sustento das casas. Muitas vezes, e falando com quem de direito na Segurança Social, digo, e eu penso que é um bocadinho transversal a todo o nosso país, continuamos com muitas exigências num país pobre, mas com manias de ricos. Exigimos tantas coisas e nunca olhamos ao essencial, que é a quem nós acolhemos. Há dias dizia alguém, mas olha, antes de deitar a parede abaixo, vamos perguntar se eles gostam assim. E o problema é que gostam assim e não querem de outra maneira, mas a lei manda ter X metros quadrados, tem que se deitar abaixo. Sinais de esperança e de oportunidade, tudo aquilo que estamos aqui a fazer é um sinal disso mesmo. Há uma crescente consciencialização para todas estas problemáticas e serve para todos nós pensar que isto não acontece só aos outros, ou se pensarmos assim, então costumo dizer que nós somos os outros dos outros, e um dia também tantas destas situações nos podem bater à porta. O ter esta consciência também deste bem comum, surgem muitos parceiros, muitas parcerias, muita gente que de uma maneira ou de outra vai ajudando nas várias áreas técnicas, numa multiplicidade de ações e de intervenções que podem ajudar verdadeiramente àquilo que todos nós pretendemos. E é esse o grande objetivo destas casas, que é a autonomia de vida, ou então, e o ideal ainda seria, que regressassem à família. E porque estamos numa Universidade de Fernando Pessoa, apesar de todas estas dificuldades, nós queremos, da obra ABC, e é também sempre aquilo que tenho dito, criar uma casa de acolhimento residencial de excelência, porque o sonho comanda a vida. Muito obrigada, Padre Feliciano, pela sua partilha de testemunho e, sobretudo, pela partilha das dificuldades que vão sentindo no dia-a-dia. Eu não sei se temos espaço, nós já estamos em cima da hora do próximo momento destas jornadas, que será a apresentação do livro da professora doutora Rita Rola, que já aqui está connosco. Não sei, Elizabeth, se temos espaço para uma, duas questões, porque de facto a mesa foi bastante interessante e talvez tenha suscitado aqui algum interesse à plateia. Sim. Muito bem.
os jovens não querendo, vai tudo por água abaixo. E faço uma explicação, que quando eles são colocados em instituições de regime aberto, eles têm constantes fugas e o sistema não termina com isso. Manda sempre a autoridade a conduzir, conduzir, conduzir e não param. O que eu acho uma situação que não está a resultar. Sim, é de facto uma dificuldade, não é? Na intervenção com jovens que apresentam... Sim, mas eu penso que também ficou aqui claro na mesa, não sei se os colegas querem acrescentar algo, da grande dificuldade que tem de intervir nesta fase mais tardia ao nível da adolescência, não é? Porque vimos que de facto é nessa faixa etária que se torna mais visível, digamos assim, o problema, é nessa altura que se procura intervir, mas já é demasiado tarde. E se calhar eu lançava aqui uma questão, um repto, o desafio é como reverter este panorama, não é? Como reverter estas taxas que foram aqui, estas estatísticas que nos foram aqui trazidas, quer pelo mestre Luís, quer pela doutora Rosa Moutinho, não é? Será que não haverá forma de reverter, de podermos atuar mais cedo? E não poderão os criminólogos dar aqui um papel importante, como dizia o Sr. Reitor na sua intervenção, ao nível da prevenção e atuar já, quem sabe até no pré-escolar, no ensino pré-escolar, porque é aí que se desenvolvem e se trabalham muitos dos comportamentos que mais tarde assumem um caráter mais preocupante. Lanço esta questão, não sei se alguém quer rapidamente responder ou refletir sobre ela. Se não houver, encerramos esta mesa. Ana, sim? Sim, a nossa coordenadora, não é? Tem sempre o privilégio de poder falar. Muito obrigada. Vou aproveitar, então. Queria apenas deixar uma questão para a mesa em geral, mas para a doutora Rosa em particular, porque me parece que faz mais sentido para ela. Como é que vocês se sentem quando são obrigados por lei a intervir em determinadas situações e a sinalizar determinadas situações como o abandono escolar e depois um tribunal que é o grande garante da legalidade legitima o abandono escolar de uma miúda de 15 anos por tradição? Como é que vocês veem isso? Só mais uma pequena palavra, desculpem só, se algo que faz sentido, e com o permiso, com a licença da mesa, se algo que faz muito sentido, e acho que a professora Sónia concordará comigo, na atividade docente, é vermos, não posso deixar de dizer isto, é vermos antigos alunos que há un ano ou há 2 anos estaban aquí sentados na plateia e agora están aquí como profesionais. Non podía deixar de dizer porque é de fato un orgullo para nós. Obrigada. Obrigada. Bom, em relação à situação do abandono escolar, efetivamente nós temos jovens que numa idade bastante avançada estão ainda num nível escolar muito baixo e sem nenhuma motivação para estar na escola. As comissões recebem as sinalizações, intervêm e esgotam ao máximo a sua intervenção. E há situações em que, efetivamente, por se esgotar e não se conseguir reverter, o processo é remetido ao tribunal. E o tribunal pode ou não, efetivamente, conseguir também ter sucesso, porque nós não podemos esperar sempre que o sucesso seja 100%. Mas quando se assume que o problema não existe, como me referiu, provavelmente eu sei de que decisão judicial é que está a falar, a nós causa-nos muita frustração. E tenho também a dizer que ainda que essa decisão judicial em concreto acabou por ser muito publicitada, não é de todo única. Nós já recebemos muitas semelhantes e é um grande motivo de frustração, até porque é ilegal. Porque se a lei diz que efetivamente existe perigo, estando fora da escolaridade, portanto, até aos 18 anos, nós temos que cumprir a lei e temos que fazer o possível. Também tenho a dizer que processos que são remetidos a tribunal por abandono, que são arquivados logo liminarmente, normalmente são reabertos na comissão e insiste-se sempre. E que há casos de sucesso, às vezes inesperados. Eu posso lhe dar um exemplo, por exemplo, de uma jovem que com 17 anos, que eu recebi o processo, comecei com o processo em abril, ela iria fazer 18 anos em setembro, estava no 6º ano, em abandono escolar desde novembro, a viver em união de facto e já grávida. E também já reprovada por faltas.
e conseguiu-se articulando-se com a escola, criando aulas específicas só de preparação para exames, porque realmente não existia vontade na jovem de retomar as aulas, e também era compreensível a diferença de idade, o fato de estar grávida, mas foi uma jovem que foi assídua às aulas de preparação para os exames, que se esforçou, que compareceu a todos os exames e que conseguiu concluir o 6º ano de escolaridade. De uma forma até inesperada, foi um sucesso inesperado, digamos assim. E que ficou muito motivada e com vontade de prosseguir os estudos, que eu penso que ela só não prosseguiu porque depois a criança nasceu em setembro e acabou por lhe afetar. Mas pronto, para dizer que efetivamente o que nós fazemos é sempre insistir, e insistir o mais que se possa. Está bom? E já agora também, se posso, em relação ali à senhora agente da PSP, referir que, efetivamente, na Lei de Promoção e Proteção, as casas de acolhimento são por inerência de regime aberto, porque elas pretendem proteger os jovens. E, efetivamente, há jovens que chegam numa fase em que já é muito difícil trabalhá-los e revertê-los. Há jovens que saem das casas de acolhimento até mesmo aos 18 anos e ficam lá até aos 18 anos e muito rapidamente, em poucos meses, acabam por adquirir todos os comportamentos que a sua família de origem já tinha e que motivou a institucionalização, e essa é uma realidade, mas também, e se calhar também acaba por ser essa a realidade que a PSP mais conhece, porque depois existem os mandatos de condução, as queixas das casas de acolhimento sobre as fugas. Mas eu gostava de referir também que existem muitos casos de sucesso. Existem muitos jovens que entram numa casa de acolhimento, que neste momento estão na universidade, que acabam por ter um percurso de vida muito diferenciado daquele do que foi o dos seus pais, e mesmo até jovens que têm alguns comportamentos desviantes revertem a situação. Essa questão de realmente as casas serem de regime aberto está inerente à promoção e proteção, faz parte da Lei de Promoção e Proteção, não é algo que se possa contornar. O que existe de regime fechado são os centros educativos, mas que depois já vêm de outro tipo de processo, que é os processos tutelares educativos. Muito bem. Doutora Rosa, muito obrigada. Não temos mesmo espaço para mais, pedimos desculpa por isso, mas de facto os trabalhos têm que prosseguir para não atrasarem muito e, portanto, agradecer uma vez mais a presença dos oradores desta mesa, a vossa presença também aqui, e então passaremos de seguida para a apresentação do livro da professora doutora Rita Rola. Muito obrigada a todos. Mas um caso também tipo este é...